Diz assim a palavra de Deus: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Vamos orar mais uma vez? Bendito Deus, muito obrigado, Senhor, por tua misericórdia, por teu amor. Muito obrigado, Pai, em nos dar uma família. Muito obrigado, Senhor, em permitir que nós possamos, como família de Deus, como corpo de Cristo, estar em tua presença para te apresentar o nosso louvor, a nossa adoração. E agora, Senhor, quando vamos meditar na tua palavra, nós te imploramos que o teu Santo Espírito continue a falar ao nosso coração, agora através da meditação da tua palavra. Fala conosco, Senhor, pois precisamos ouvir a tua voz. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. É interessante que um texto, um salmo, que fala sobre filhos, começa falando de coisas tão interessantes como proteção, ou melhor, construção, proteção e trabalho. É o que precede uma ministração sobre filhos, né? E é interessante a gente pensar um pouco sempre no contexto daquele povo. A sociedade daquela época era uma sociedade muito diferente da nossa. Então, algumas vezes que nós lemos alguns textos, e se a gente transpõe imediatamente para a gente, sem entender qual era a realidade vivida por aquelas pessoas que leram esse texto primeiro, aqueles a quem de fato foi endereçado esse cântico, a gente pode tirar conclusões precipitadas, né? Bom, nesse tempo aqui, a gente entende que o povo era reunido por reinos, que eram como feudos, né? As cidades eram cidades-estados e estavam debaixo da gerência de um rei. E a guerra para esse povo era uma realidade natural, se é que a gente pode dizer assim, né? Porque eles viviam isso. Era uma forma de conquistar terras, era uma forma de conquistar riqueza, era uma forma de se manter vivo. A guerra fazia parte da cultura, da vida desse povo. E quando o salmista se refere, mais na frente ele vai falar dos filhos como flecha, ele tem na mente a mente de um guerreiro, a mente de alguém que precisa conquistar, que para estar vivo, ele precisa de flechas. E o contexto de construção de casa, a casa não era como nós hoje temos a nossa casa que nos protege do frio, da chuva. Eu estava ouvindo aqui, eu acho que está chovendo em Amargosa. Está tudo fechado aqui, eu não tenho noção, mas parece que está chovendo em Amargosa. Pelo menos está bem friozinho hoje, né? E então a nossa casa ela nos protege da chuva, nos protege do frio. Mas naquele tempo também ela tinha um conceito. As cidades, as casas, elas estavam, muitas delas, no muro da cidade. As casas elas compunham um sistema de proteção da cidade ao juntas formarem muitas vezes muros. E dentro desse contexto de uma sociedade rural, basicamente, né, com poucos recursos, que precisava lutar para permanecer viva, nós vamos ver o que é que o salmista, inspirado por Deus, nos fala sobre filhos. E ele começa então no versículo 1 dizendo assim: se o Senhor
ou melhor, se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Ele chama primeiro a atenção para o trabalho. Interessante que ele nos dá uma condicional. A importância de ter o Senhor como construtor da casa. Alguém aí conhece uma pessoa que teve a sua casa erguida por Deus? Diretamente não, né? Então, de que é que ele está falando aqui? Já que a gente não vê diretamente Deus pegar a colher de pedreiro, o cimento, o tijolo e pôr uma casa de pé. Do que é que ele está falando? É desse tipo de construção que o salmista se refere? Certamente ele está falando de algo que não é a construção, o labor de levantar uma casa propriamente dito. Mas ele está falando de outra coisa aqui. Ele está falando de o Deus que provê o recurso, o Deus que provê as coisas, o Deus que dá a condição para que você construa. E interessante que o olhar do salmista, ele nos faz entender que a provisão vem de Deus. E ele chega ao ponto de dizer: a construção foi feita por Deus. Se o Senhor não edificar a casa. E a gente pode pensar a casa, a construção, mas pode pensar na casa, a família. Quem vai morar na casa, de fato, né? Aqueles que compõem uma casa, uma família. E pensando por esse prisma, a construção de uma família, ela precisa sim ser feita por Deus. Quantas pessoas têm a triste percepção de ver que eles começaram a construir uma família com suas próprias mãos e lá na frente ele descobre que essa construção não deu muito certo e muitos têm que abdicar da construção dessa família e resolvem desfazer esta família e tentar uma nova construção, só que cometem o mesmo erro. Constrói com seu braço, constrói com sua força. E o salmista já nos diz: olha, se não for o Senhor construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Ele chama então a atenção para aquilo em que eu invisto tempo trabalhando. Qual é o tipo de trabalho que eu tenho? Ele chama de inútil aquilo que não vem de Deus. Aquilo que não tem Deus por fiel. Aquilo que não tem Deus como base. E é interessante que a nossa sociedade hoje, ela tem assim, feito pouco caso, ou tem lutado para destruir os fundamentos em que Deus se faz presente. Se é que a gente pode chamar assim, né? E por essa razão, eu lembro bem que eu estava aqui lembrando de uma situação que há muitos anos atrás eu estava em um lugar, eu não lembro mais onde foi, eu sei que eu estava conversando com o senhor e aí ele me perguntou assim: o que é que você faz da vida? Eu disse: olha, eu sou pastor e sou dentista. E ele disse assim para mim: mas você é tão inteligente, é pastor? Eu disse: eu não entendi a relação das coisas. Porque eu sou inteligente, eu sou pastor. Porque eu sou inteligente, eu sirvo a Deus. Porque minha inteligência me permite perceber Deus nas coisas, eu sirvo a Ele. E há uma tentativa de desmerecer aqueles que servem a Deus, ou tentar desmerecer o agir de Deus em nossa vida. E o salmista ele chama a atenção justamente ao contrário. De que adianta todo o seu labor para as coisas, o seu empenho em construir uma casa bonita? Quantas pessoas têm uma casa linda que você entra e fica, né, a boca aberta, com esmero, com cuidado, com a delicadeza das coisas, tudo bonitinho no seu lugar. A estrutura da casa é linda, mas a família toda desarrumada. De que adianta isso? Deus precisa ser o construtor dessa casa.
Deus precisa ser o alicerce, o fundamento dessa casa. E ele continua: se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. E ele começa com outro se, né? O primeiro se é o se da construção, do trabalho, do labor. Se o trabalho, se Deus não for o trabalhador, se Deus não estiver no fundamento, se a construção não for dada com base em Deus, não adianta construir a casa. E ele fala de uma outra coisa, a segurança. A gente vive em tempos em que todo mundo se preocupa, né? Eu lembro bem que quando eu cheguei em Amargosa, em 1997, dia 27 de julho de 1997 foi o dia que eu entrei aqui oficialmente. E pouco tempo depois, Deus nos deu a alegria de poder comprar essa casa onde eu moro hoje. E quando a gente comprou essa casa, eu peguei FGTS, fiz financiamento na Caixa Econômica Federal, eu era funcionário da Caixa na época, e raspei tudo que eu tinha e o que eu não tinha, e compramos a casa. E por essa razão, os meses seguintes, o tempo seguinte, foram tempos muito difíceis, porque tudo que eu tinha investido para a compra da casa. E a gente viveu uma situação interessante. Uma parte foi relaxamento meu mesmo, mas o portão da frente da casa, a gente tinha um portão aqui do lado que tinha uma grade, e quando a gente comprou a casa tinha um cadeado enferrujado na grade. E por essa razão, essa grade nunca fechava. Tinha uma porta no meio ali, que dava para o fundo, que era uma porta de madeira. E o sol e a chuva bateram nessa porta e ela ficou assim meio de viés. E ela também não fechava, porque não casava com a fechadura. A porta da cozinha, pela mesma razão. Na época o sol batia naquela porta e a chuva, e ela empenou e não fechava. E Amargosa naquele tempo era um lugar tão tranquilo que eu fiquei, rapaz, nesse estado 3 anos, sem fechar a casa. A gente viajava, subia, descia, passava final de semana fora, passava um mês fora, já passei. Chegava aqui tranquilo, a casa em paz, nunca tive preocupação com essa casa. Bom, o tempo passou, né? Amargosa mudou. Hoje minha casa tem uns 4 metros de muro, tem câmera de segurança, tem isso, tem aquilo. Mas a gente precisa ter ciência de que quem guarda a nossa casa, e quando o salmista fala da casa, não é que a casa, o patrimônio em si mesmo tem esse valor, mas eu penso sempre na casa, na família, nas nossas vidas, o nosso patrimônio principal, que são as nossas vidas, a nossa estrutura emocional, a nossa estrutura familiar, os nossos relacionamentos, eles são guardados pelo Senhor. Por isso que o salmista diz: se o Senhor, se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. E a gente sabe que naquele tempo, como era comum, né, se um reino estava querendo expandir, estava precisando de recursos, sei lá, se tinha ouro no outro lado, se tinha mais alimentos, se tinha recursos que o de cá não tinha, eu disse: bom, vamos lá tomar, porque a gente precisa disso. E sempre precisava ter sentinelas, porque a qualquer momento você podia sofrer uma invasão por parte de algum outro reino. E esse conceito de segurança, o salmista diz: olha, tá, é bom ter o sentinela lá, mas se não for o Senhor, o Deus Todo-Poderoso que guarda a cidade, aquela sentinela lá vai dar o grito, mas vai até alertar para quem está dentro da cidade: olha, vem alguém tentando nos invadir. Mas de fato não vai proteger. E essas reflexões, ele soma, olha, não adianta você trabalhar pesado, porque a construção da casa, se não for no Senhor, é vã. Aquela sensação de que você está seguro dentro de casa,
Mas se ela estiver confiada na altura do teu muro, na altura das câmeras, ou melhor, na quantidade de câmeras de segurança, na cerca elétrica que você tem, ou na arma que você tem dentro de casa. Meu, essa TV está desligando toda hora. Ou na arma que você tem dentro de casa, ou sei lá o que é que você tem, que você está colocando a sua confiança. Se essa segurança tua não for baseada no Senhor, sinto te informar que são coisas vãs, passageiras, que dá aquela sensação de segurança, mas na hora do vamos ver mesmo, não resolve nada. E ele continua falando dessas coisas, dizendo, versículo 2: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. E eu conheço muita gente que não come o pão da preguiça, que trabalha duro, que trabalha árduo, né? Mas entenda uma coisa. Quando o salmista diz: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento, não é que a pessoa não terá alimento. Porque se você trabalha, você vai ter o alimento. Não é disso que ele está falando. Mas é de que adianta você estar com sua barriga cheia, você se desgastar terrivelmente para conseguir as coisas e não conseguir conciliar o sono. Não conseguir dormir em paz. Não ter a alegria de chegar em casa e dizer: oh, glória a Deus, cheguei em casa. Aqui é meu lugar de descanso. Aqui eu tenho paz. Aqui eu estou com minha esposa, estou com meus filhos. Aqui a gente brinca, a gente conversa, a gente briga, mas a gente tem paz. Quais são os teus alicerces? Em que está alicerçada a tua vida? Em que está alicerçada a tua esperança? Você já pensou nisso? Quando o fundamento, gente, eu não sou construtor, tenho pouca experiência com construção, mas eu sei de uma coisa: se você começa uma construção e a base está errada, é problema. Há uns anos atrás, quando eu pastoreava outra igreja, a gente tinha um projeto de prédio de educação religiosa de 2 andares. E aí, o pastor antes de mim bateu a primeira laje. E quando eu cheguei, eu disse: não, vamos fazer, né? Vamos construir o primeiro andar, vamos bater laje, vamos construir a parte de cima. E começamos aquele negócio. E aí, como eu não tinha acesso à planta, eu chamei um engenheiro amigo meu, também conhecido como meu cunhado, Ricardinho, e pedi para ele analisar a construção. E ele foi ver o tipo de ferro que tinha sido usado naquela construção. E ele disse assim: olha, Cleison, faça o seguinte, levante as paredes, nem bata a laje, bote só um telhadozinho bem básico, que não tenha peso nenhum, porque essa estrutura que foi feita aqui não suporta outra laje em cima, não suporta mais construções. Se a base não for feita certa, não adianta, porque a sua construção, por mais bonitinha que pareça, ela pode não ser útil para aquilo que você estava querendo. Pode te deixar na mão. Eu lembro muito quando eu morava em Feira de Santana, na entrada de minha rua, tinha um prédio de 3 andares. E minha tarefa diária, ele não tinha reboco no prédio, né? A gente via os blocos. Minha tarefa diária era tentar achar uma coluna naquele prédio, porque pela parte externa a gente não via uma coluna naquele bicho. E todo dia eu ficava pensando: meu Deus, será que por dentro tem coluna? Porque se ele não tiver coluna nenhuma, é difícil um prédio desse ficar em pé durante muito tempo. E o Senhor fala justamente disso, de que adianta você trabalhar arduamente, de que adianta você, de sol a sol, você trabalhar com ardor, mas na hora de dormir, você não conseguir conciliar o sono.
Quantas pessoas têm tido essa dificuldade? São pessoas honestas, são pessoas trabalhadoras, são pais e mães de família que se empenham arduamente no seu labor diário, mas não conseguem dormir em paz, não conseguem ter paz dentro de casa. E ele volta para o começo. Qual é a base da tua construção? Foi o Senhor quem organizou tua casa? É o Senhor quem está cuidando da tua segurança? É o Senhor que está cuidando do teu descanso, do teu repouso? Porque se não for Ele, você pode estar se desgastando arduamente e você nunca vai desfrutar plenamente do fruto do teu trabalho. Você nunca vai desfrutar plenamente do prazer, do gozo que é ter uma família. Após introduzir isso aí, o salmista então nos diz, olha, os filhos, interessante, né? Que ele fala primeiro de trabalho, fala de segurança, fala do sono, da paz interior. Depois ele diz, os filhos são herança do Senhor. Uma recompensa que ele dá. Sempre que chega alguém, uma mulher no consultório que teve filho recente, né? Tem um menino e tal. Aí a gente pergunta, né? Sim, e aí? Quando é que vem o outro? Deus me livre. Deus me defenda. Eu disse, não, menina, eu não tô perguntando quando é que tu vai morrer, não. Eu tô perguntando quando é que você vai ter outro filho. Não, Deus me defenda. Na sociedade que a gente vive, é bom entender isso. Naquele tempo, os filhos, eles tinham um papel muito importante dentro da casa. Não era só... eles serviam como defesa, porque quanto mais filhos o cidadão tivesse, mais braços ele tinha para lutar, para defender, para trabalhar, para produzir. E pense comigo, hoje a maioria dos nossos filhos, eles não dependem de uma herança para construir a sua vida. Eles dependem de educação, de empenho próprio, né? E é claro, se tiver uma herançazinha também, o camarada decola mais fácil, mas a bênção dos pais, a educação, o cuidado, fazem com que os nossos filhos caminhem com pernas próprias bem mais cedo. Mas naquele tempo, numa sociedade agrícola, pastoril, a herança era um dos principais recursos para o camarada iniciar a vida. Quanto mais filhos ele tinha, mais ele conseguia trabalhar a terra, mais ele conseguia adquirir terras, mais ele conseguia produzir, mais ele deixava para os seus filhos. Pensando naquele contexto de guerras, pensando no contexto do enfrentamento, quanto mais pessoas ele tivesse em casa, quanto mais homens ele tivesse, mais gente para guerrear, mais um para pegar a espada, mais um para pegar o arco e flecha, mais um para brigar, mais um para defender. Então os filhos eram vistos assim, dentro desse contexto. Hoje você não precisa mais pegar numa espada, você não precisa mais pegar numa flecha, mas o conceito continua aqui. Qual é o conceito? Filho é bênção. Eu não sei qual foi o contexto que você nasceu. Talvez você não tenha sido planejado por seus pais. Mas eu quero dizer a você que me ouve nessa noite. Talvez o seu pai e a sua mãe não tenham lhe planejado, mas Deus lhe planejou. Você pode ter sido um acidente para os seus pais, mas para Deus você não é um acidente. A Bíblia diz que você é bênção, uma herança que Deus deixou para seus pais. E ele continua dizendo aqui, uma recompensa que ele dá, algo precioso, uma recompensa de Deus para seus pais. Então você não é um problema. Se seus pais têm problema por sua causa, o problema é do seu pai, não é seu. O problema é de sua mãe, não é seu. Porque Deus te entregou como bênção. Falo isso porque muitas vezes, e muitos pais
com falta de sabedoria, ainda dizem que não só dizem para seus filhos que não os planejaram, como os culpam geralmente por muita coisa que acontece na vida dos pais. Por não ter estudado, por não ter, ido morar em outro país, por não ter, não sei. E jogam essa culpa na criança. E essa criança cresce, essa criança se torna adulta, essa criança se torna pai e mãe, ou muitas vezes até não quer ter filhos, justamente porque não quer colocar sobre outro a culpa de um erro que ele pode ter cometido. Mas eu quero dizer o que a Bíblia diz aqui, que você é uma recompensa de Deus, você é uma herança do Senhor, você é uma recompensa que Ele dá, Ele deu a seus pais. E diz mais, como flechas nas mãos de um guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Por que uma flecha na mão de um guerreiro? Um guerreiro habilidoso com a flecha, ele pode abater o inimigo, ele pode impedir uma invasão, ele pode impedir um saque na sua casa. E um filho, ele não só é segurança para seu pai, mas uma flecha apontada numa direção, ela vai cumprir o propósito dela, ela vai atingir o alvo que o guerreiro habilidoso, eu não sou um guerreiro habilidoso, mas que um guerreiro habilidoso tem, dá para ela, né? Nós temos visto que, como eu quero olhar como pai e quero olhar como filho. Como pai, quem manuseia uma flecha, um arco, uma flecha, se você manuseia frouxamente, a flecha, ela, quando você solta, ela cai no seu pé. Recentemente eu estava assistindo um documentário e um cidadão manuseando um arco medieval, e ele dizia o quanto de força que se precisava fazer para retesar o arco de tal forma que a flecha pudesse alcançar uma distância significativa. E ele diz, olha, uma pessoa fraca não consegue puxar esse arco. E quem estava puxando era um cara bem forte, bem musculoso. Ele disse, olha, uma pessoa mediana não consegue puxar isso aqui. Tem que ser uma pessoa forte. Para exercer a paternidade, quando eu falo paternidade, eu falo para pais e mães, precisa de força, precisa de energia. Em muitos momentos você precisará ser enérgico, você precisará exercer isso com bastante energia. A nossa sociedade tem misturado tanto as coisas que quando se fala em ser enérgico, automaticamente a pessoa pensa em ser bruto, em ser grosso, em usar de força bruta. Mas aquela força bruta foi para o arqueiro medieval, para o arqueiro primitivo lá. Nós viramos isso. Então, de que força é que nós estamos falando? Não é da força bruta, mas é da firmeza. Firmeza de posicionamentos. A firmeza com amor. A firmeza com moderação. E tanto a Bíblia nos ensina. E hoje há uma coisa misturada em que os pais querem ser amigos dos seus filhos. E isso não é problema nenhum. Eu acho que eu sou bem amigo dos meus filhos, pelo menos na minha visão. Pelo menos na minha visão, eu sou bem amigo dos meus filhos. Mas veja, seu filho não precisa tanto da sua amizade, quanto precisa da sua presença paterna. Você precisa
fazer o seu filho entender que ele precisa te respeitar. E isso não vem da amizade puramente. Eu fui criado naquela época, minha mãe tinha, na sua psicologia, eu penso sempre no computador, né? 0 e 1, 0 e 1. E aí manhã ela tinha assim, ou ela amava, ou ela enchia a gente na porrada. Né? Então ela sempre andava nesses dois limites. E eu peço a Deus sempre para me dar o equilíbrio disso. Né? Porque ser duro quando preciso ser duro, mas também ser moderado, ponderado. E quando a gente fala disso, irmãos, eu não estou falando de brutalidade, não estou falando de até a disciplina na Bíblia. Isso vai ser uma temática, quando a gente passar pelo texto de disciplina, nós vamos falar um bocado sobre isso. Mas disciplina não é só pancada. Há momentos em que uma palmada ela é muito importante. Há momentos em que a criança que ainda não entende o diálogo, você precisa mostrar para ela que aquilo que ela está fazendo está errado. Mas como não é o tema de hoje, os seus filhos precisam te respeitar. Eles não precisam da sua amizade. A amizade é um bônus que você vai ter através do respeito. Houve um tempo em que os nossos antepassados, eles impunham o respeito através da violência. Nós ultrapassamos essa barreira. Hoje nós podemos desfrutar do respeito pela postura. É aqui que eu queria chegar. Você não precisa, em 99,9% dos casos, partir para a grosseria para que você obtenha o respeito dos seus filhos, desde que você seja um exemplo para eles. Eu não lembro qual foi a última vez que eu precisei dar uns tapas num filho meu. Mesmo que for mais novo, né, deve ter degustado disso por último. Mas eu não lembro mais quando foi isso. Mas chega um tempo, irmãos, que a gente não precisa. Eu não preciso mais usar da força. Por quê? Eles têm o exemplo. Eles têm o exemplo. E aqui, quando o salmista nos diz, são como flechas, a força para puxar o arco é a mesma força que a gente precisa ter para direcionar os nossos filhos. Quando o arqueiro puxa, retesa o arco e aponta para uma direção, ele faz muita força. Em muitos momentos nós vamos precisar fazer muita força para que os nossos filhos andem na direção correta. Não é fácil. Requer esforço, requer dedicação, requer muitas lágrimas às vezes, requer muita oração. Mas se você que é pai, se você que é mãe, não gastar esse tempo agora, vai chegar um tempo que não vai adiantar muita coisa. Pela misericórdia de Deus, a gente sabe que a todo tempo a mão de Deus, a bondade do Senhor, ela se faz presente e Deus é o dono do milagre, a qualquer tempo pode acontecer. Mas quantos pais abriram mão da firmeza de segurar o arco com força e agora descobrem que a polícia está tendo que usar a força que ele não usou? Quando você nega a seu filho um não, quando você nega a seu filho a disciplina com moderação, com bom senso, quando você nega a seu filho experimentar as durezas da vida, você está deixando que isso ocorra através de terceiros. E quando a polícia entra, quando o mercado de trabalho entra, né,
Tanta gente que não quer estudar agora. E os pais, porque não sabem manusear o arco, muitas vezes deixam o coitadinho lá. E chega um tempo que o mercado de trabalho não perdoa ninguém. Quando você entra no mercado de trabalho, ninguém está aí para se você é branco, se você é preto, se você é bonito, se você é feio, se você não for eficiente, se você não cumpriu o que você falou. Aquelas coisas que, né, o menino dizia, você disse, ô filho, faça tal coisa. Ah, tá, amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Amanhã eu faço. Quando ele chegar no trabalho, ele, depois eu faço. O patrão vai dizer o quê? Tá bom, amanhã você procura outro emprego. E vai falar de uma maneira muito mais dura do que você falou. Porque você não quis ensinar no tempo certo. Então, flechas, elas precisam ser apontadas, um arco retesado com força. A flecha voa longe. Quando eu digo que os nossos filhos andarão por lugares mais altos do que os que a gente tem andado, é porque o arco foi retesado bastante. E quando a gente solta, a gente sabe que eles vão voar longe, na direção correta. Por quê? Porque foram apontados na direção correta, foram encaminhados na direção correta, foram lançados com a força correta, foram lançados com a bênção correta. Muitos de nós não experimentamos a bênção vinda por nossos pais. Muitos de nós, e hoje na nossa sociedade, a gente não vive mais aquele tempo do bênção meu pai. Eu não sou tão velho assim, eu tenho só 53 anos. E na minha família já não se tinha esse hábito de pedir a bênção aos pais. Então eu não cresci pedindo a bênção de meu pai. Por essa razão, não sei se por causa disso, eu também nunca ensinei os meus filhos a me pedir a bênção. E quanto eu perdi por causa disso? Quantas oportunidades de abençoar constantemente os meus filhos. Eu os abençoo nas orações, eu os abençoo nas conversas, mas poucas vezes eles ouviram da minha boca, eu te abençoo. Quanta gente nunca ouviu isso dos seus pais? E a bênção dos pais é algo maravilhoso, faz parte do puxar o arco. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. E ele diz então, bem-aventurado, como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia. Ok? Bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os inimigos no tribunal. Eu quero falar aos pais que me ouvem nessa noite. Talvez você não tenha tido a melhor das criações. Talvez você não tenha sido aquela flecha, né, retesada que foi lançada bem longe, que voou bem alto, que alcançou um lugar bem distante. Talvez você não tenha tido essa oportunidade. Mas hoje o Senhor te chama para repensar a sua situação de pai, de mãe, para reassumir um compromisso de puxar essa flecha, esse arco, puxar esse arco com a força necessária, fazer a força que for necessário para que essas flechinhas que estão sob o teu cuidado alcancem um lugar alto, alcancem o lugar que Deus preparou para elas. Se você não tem feito isso, hoje é dia de pedir perdão a Deus. Hoje é dia de entrar na presença do Senhor
e confessar, muitas vezes, o comodismo. Se você não sabe, confessa o teu medo. Porque se você não sabe como fazer, se você não tem experiência em fazer, o nosso Deus, Ele sabe. E Ele tem prazer e alegria em te ensinar, em prover você dos recursos necessários, da força necessária para que você possa apontar os seus filhos na direção correta. Para que você seja um exemplo para teu filho, para tua filha. Para que você seja exemplo e que eles possam se espelhar em você e a partir de você eles possam dar passos muito mais altos. Não adianta chorar amanhã e dizer: meu filho não segue a Cristo. Talvez ele não siga a Cristo porque ele não viu em você um bom cristão. Talvez ele não sirva ao Senhor com alegria porque ele nunca viu alegria nos teus olhos em servir ao Senhor. Ele nunca experimentou isso dentro de casa. Talvez ele não queira ter família porque ele olha para a família que ele vive hoje, de pai e mãe que vivem em constante guerra dentro de casa, que vivem em constante briga dentro de casa. E quando você paga o preço, e se isso te incomoda de fato, entra na presença de Deus e pede ao Senhor para mudar o teu lar. E sabe como é que Deus vai fazer? Vai mudar você primeiro. Deus não vai mudar teu marido, tua esposa, Ele começa mudando a gente. Se é você que está incomodado, é você mesmo que Deus vai começar a mudar. E Ele quer mudar sua casa a partir de você. Ele quer mudar sua família a partir de você. Quero falar aos filhos. Você que é a flecha. Você que vai voar alto. Você que vai atingir o alvo. Você que está programado para andar por lugares altos. Lugares altos. Você já viu uma flecha reclamar do arqueiro porque ele está apontando para uma direção? Não existe flecha rebelde. Não existe flecha que se revolta contra o arqueiro. Não quero ir nessa direção. Né? Não, pare com isso. Se a direção que teus pais estão te apontando não é aquela que está no teu coração, peça a Deus para trabalhar teu coração. Porque se Deus trabalha teu coração, se a direção que teu pai e tua mãe estão te apontando for errada, ao mudar teu coração, eu tenho certeza que Deus tocará os corações de teus pais. Ele não permitirá que você seja apontado para um lugar errado, para uma direção errada. Ele não permitirá que você vá para uma direção que não seja aquela que Deus planejou. Confia em Deus. Confia que teus pais são os agentes que Deus preparou para abençoar a tua vida. Não se preocupa com coisas que não são da tua alçada se preocupar. Você é a flecha. Você é quem vai voar. Você é quem vai alcançar lugares altos. Você é quem vai atingir o alvo. Se preocupe em atingir o alvo. Se preocupe em chegar no lugar correto. Se preocupe em que teu coração esteja limpo para fazer aquilo que Deus preparou você para fazer. Assim você chegará lá com alegria. Assim você chegará lá e cumprirá o propósito de Deus para a tua vida. Não será peso. Não será, aquela coisa louca. Deixa Deus fazer aquilo que Ele preparou para você. Deus conhece o que é melhor para você. Eu sei que o coração da gente às vezes fica agoniado, porque a gente fica perguntando: será que é isso mesmo? Será que eu vou constituir família? Será que eu vou conseguir um bom emprego? Será que isso? Será que aquilo? Será que aquilo outro? Calma. Acalma o teu coração. Aquieta o teu coração. Há um Deus cuidando de você. E Deus te ama tanto. Tanto, tanto, tanto. Deus te ama tanto que botou alguém para cuidar de você. Um pai e uma mãe. Botou pessoas responsáveis por cuidar de você. Seja a parte ativa no processo de paz dentro de tua casa. Seja você filho, filha. Seja você processo ativo da bênção dentro de tua casa.
Se a coisa está pegando lá, se está tendo briga direto, se está tendo confusão direto, você também pode botar o joelho no chão e clamar a Deus por intervenção na tua família. Eu tenho certeza que se você estiver de joelho no chão, o Senhor entrará com providência na tua casa. O Senhor não te desampara. O Senhor não te desampara porque Ele tem um projeto para a tua vida. O Senhor tem um projeto para a tua história. E Ele não vai permitir que ninguém frustre esse projeto dele. Quando pais e filhos estão relacionados com Deus, estão juntados no mesmo propósito, essa casa é um lugar de paz. Essa casa é um lugar de manifestação do poder de Deus. Falo para vocês, porque eu também sou casado, eu tenho esposa, tenho 2 filhos, a gente briga sim. Tem dia que tem tempo em casa aqui que o negócio pega. Mas eu vou lhe dizer, o lugar bom é aqui em casa. Como é bom quando eu chego do trabalho, estou indo para casa. Porque a paz reina aqui. Temos nossos momentos difíceis, com certeza. Mas 99% do tempo é pura paz. Não somos melhores do que ninguém. Pelo contrário, pense num povo problemático. Mas dependente de Deus. Dependente de Deus. Queira isso para a tua casa. Queira que a tua família seja um lugar de paz, de alegria, de manifestação do poder de Deus, de presença do Senhor. Até aquilo que a gente não sabe como fazer, o Senhor vem e acerta, o Senhor vem e constrói. Ele tem prazer em ser o construtor dessa casa. Ele tem o prazer em ser o construtor da família. Ele tem prazer em guardar a tua mente, guardar a tua cidade, a tua cidadela, os teus projetos, os teus sonhos. O Senhor tem prazer em cuidar do teu sono, das tuas emoções, de quem você é. O Senhor tem prazer em que você tenha paz, para que você possa andar na direção que Ele tem apontado, para que você possa fazer aquilo que Ele tem preparado para você. O que Deus tem para você é muito melhor do que aquilo que você acha que é bom para você. Vamos orar? Eu quero orar com você nessa noite, quero orar por você, pai, mãe, filho que tem me ouvido nessa noite. Como é que nós estamos aí nas redes, meu? Nós temos algumas pessoas nos assistindo nas redes sociais. Tem uma turma no YouTube, tem uma turma no Facebook. Uma Zilda também. Eu quero convidar todos vocês a orar nessa hora. Orar comigo. Vamos orar por nossas famílias, por nossa casa, por nossos filhos. Filhos são a herança do Senhor. Aquilo que o mundo pensa que é problema, Deus chama de bênção. É herança bendita do Senhor. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor tem nos dado famílias. O Senhor tem nos dado pai, mãe, irmão, irmã, filhos que são benditos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não errou ao nos colocar nesta família. O Senhor tinha planos, projetos. Ainda que nós não entendamos, ainda que nós não saibamos o porquê estamos aqui, mas o Senhor sabe. E o Senhor tem prazer em nos mostrar, em nos esclarecer. Por isso, Senhor, nós queremos te bendizer por cada família, cada lar que nos assiste nessa hora. Senhor, visita agora aqueles que estão com problemas, aqueles, Senhor, que estão desesperados, pensando até em desfazer este lar, desfazer esta família. Senhor, em nome de Jesus, entra com providência agora. Entra, Senhor, com a tua provisão. Mas, acima de tudo, Senhor, nos chama a atenção para os problemas que estão em nós mesmos. O problema não é o outro, o problema não é o marido, o problema não é a esposa, o problema sou eu mesmo. O problema sou eu que preciso, Senhor, ser transformado. Sou eu que preciso de transformação. Sou eu que preciso da tua cura. Sou eu que preciso me arrepender e te buscar.
Sou eu que preciso, Senhor, entrar em Tua presença. Sou eu que preciso pagar o preço para que a minha família seja diferente. Meu Deus, eu oro por aqueles agora que têm, sinceramente, reconhecido que precisam do Senhor para transformar as famílias. Que haja, Senhor, cura nos lares nessa noite. Filhos que estão, Senhor, distantes de Ti nessa hora. Eu quero declarar o cuidado do Senhor, a bênção do Senhor. Você não nasceu por um erro, você não nasceu por um problema de tabela de camisinha, de o que é que seja. Mas você foi um projeto do Senhor. Deus sonhou com você. Você é herança bendita do Senhor. E eu quero nessa noite abençoar a tua vida, declarando o cuidado do Senhor sobre ti, declarando a bênção do Senhor sobre a tua vida, declarando que o Senhor tem cuidado de você. Tanto tem cuidado que colocou pai e mãe cuidadosos, zelando por você. Eu quero te abençoar nessa noite. Se o teu coração está ferido, se o teu coração está endurecido, nessa noite eu proclamo mesmo cura do Senhor, arrependimento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Senhor vem mesmo de uma forma especial, trabalhando corações nessa noite, mudando corações nessa noite, Senhor, cumprindo a tua palavra lá de Malaquias, inclinando o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Assim Jesus Cristo veio fazer e assim nós cremos nessa noite que Ele tem feito. Por isso nós abençoamos as famílias em nome de Jesus, declarando renovação de votos, alegria na tua presença e bênção sem medida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a tua família a graça, a bondade do Senhor, transformação e renovo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós vamos continuar todos os dias. Nós temos um motivo de oração. No grupo da igreja você vai receber os motivos de oração. Se você que está me ouvindo e não faz parte do grupo da IBAV quiser receber os motivos de oração, um estudo bíblico diário, uma meditação diária, entre em contato comigo no inbox. Eu terei o maior prazer em mandar para você também. A maior alegria em ter você nos acompanhando nessa campanha de 31 dias de oração pela família. Filhos, herança do Senhor. E para terminar, concluir nosso culto, lembrando mais uma vez aqueles que não viram o momento dos avisos, domingo nós teremos a nossa EBD presencial lá na IBAV, 9 horas da madrugada. E o culto da noite, nós ainda estamos em organização. Depende do decreto, o horário que a prefeitura vai permitir que seja feita a realização de cultos. Se for que nessa semana que o limite foi 17h30, nós vamos começar às 16 horas. E se houver oportunidade de nos reunir à noite mesmo, nós teremos o nosso culto normal às 18 horas, tá bom? Fica ligado aí. Nosso versículo para meditação semanal, que já há umas semanas eu tenho falado com vocês, Salmo 143, versículo 8. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Dá para botar esse versículo aí mesmo? Novamente. Faze-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Eu creio que o Senhor mostrará o caminho que você tem para seguir, que sua família tem para seguir, e assim nós vamos seguir na direção que o Senhor tem preparado para a gente, né? Bota grande para mim, ó. Misericórdia. Vamos cantar juntos? Finda-se este dia que meu Pai me deu,
comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com os meus pecados eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou humano e fraco, livra-me do mal, e em sossego tenho sono e paz real. Guarda o marinheiro do violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito teu consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição, e seguro durmo sem perturbação. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar, encerrando o nosso culto de hoje, mais uma vez agradecendo a todos aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais, pelo YouTube, Facebook, pelo Instagram. Teve Instagram hoje de noite mesmo? Beleza. Todos vocês que nos acompanharam, os que estão aqui na nossa salinha do Zoom, glória a Deus, é muito bom olhar para todos vocês. Deus continue abençoando a cada um de vocês. Que essa semana seja repleta do cuidado, da bênção de Deus sobre nossas vidas. Vamos orar juntos? Bendito Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome. Nós queremos te louvar, Senhor, porque os nossos filhos são herança bendita do Senhor, e nós queremos te agradecer por isso. Queremos te agradecer, Senhor, por teu cuidado, por tua misericórdia, por teu amor em nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor, porque tu podes transformar aquilo que o inimigo planejou como maldição para a bênção. Por isso nós queremos te agradecer, porque tu és um Deus abençoador, tu és um Deus maravilhoso que tem cuidado de nós. Que haja, Senhor, perdão hoje nos lares, que haja, Senhor, arrependimento, que haja mudança de vida, que haja famílias transformadas para a honra e glória do teu santo nome. Que a todo tempo, Senhor, sejam alvas as nossas vestes, e que em todo tempo, Senhor, nossos ouvidos estejam sensíveis a ouvir a tua voz. Senhor, sei com aqueles que estão hospitalizados nesse instante, visita cada um, Senhor. Ó Deus, traz o conforto, o consolo, traz, Senhor, a calma, a paz necessária aos corações. Meu Deus, visita aqueles que estão desesperados agora. Traz, Senhor, o teu consolo, conforto, o teu abraço, Senhor, aos que agora estão desesperançados da vida. Toca, Senhor, com tua mão de cura, de poder, de misericórdia na vida de cada uma dessas pessoas. Rogamos, Senhor, por aqueles que nesse instante têm clamado por tua intervenção. Ouve, Senhor, a súplica dessas pessoas, ouve o clamor dessas pessoas, Senhor, mas que acima de tudo que eles possam te encontrar,
eles possam, Senhor, render-se a Ti, que eles possam, Senhor, reconhecer que Tu és Senhor sobre toda e qualquer circunstância. Meu Deus, oramos por aqueles que vão trabalhar durante essa semana, abençoa, dando sabedoria e graça, aos que vão estudar, Senhor, derrama sabedoria, inteligência, prazer, alegria no estudo, Senhor. Ó Deus, as igrejas que estão nesse instante proclamando o Teu Evangelho em todo lugar desse Brasil, abençoa cada um, Senhor. Que os pastores estejam ministrando com unção e alegria a Tua palavra nesse instante e que o Teu povo em todo esse Brasil seja abençoado com aquilo que Tu tens preparado para cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Uma semana cheia de bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Até quinta-feira.